E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para a nossa segunda aula de Direito Ambiental. Naquela primeira nós falamos algumas noções bem introdutórias e principalmente os princípios do direito ambiental. Agora nós vamos analisar o que temos de direito ambiental na Constituição Federal, beleza? Nós dividimos essa aula em duas partes. Nessa primeira nós vamos analisar principalmente a questão das competências legislativas, tá? Como você pode observar do texto da Constituição, nós temos 4 grandes assuntos de direito ambiental na Constituição Federal: competência legislativa, competência administrativa, ordem econômica ambiental e, o mais importante, o artigo 225, que é que fala do meio ambiente natural, tá? Esses são os grandes temas de direito ambiental na Constituição. Nessa primeira parte, nós vamos analisar basicamente competência legislativa. Por quê? Porque nós temos muita jurisprudência bem interessante, que ao falarmos de competência legislativa, na verdade, nós estamos falando de vários temas do direito ambiental, e isso é bem útil para a sua prova. Por isso que essa primeira parte é exclusiva para essas competências legislativas. Vamos lá. Falando da competência legislativa ambiental. Vamos começar pelo começo, pelo básico. Artigo 24 da Constituição Federal, que vai falar que todas as matérias elencadas no artigo 24 são de competência legislativa concorrente, tá? Entre União, Estados e DF. E nós vamos ver que a ampla maioria dos temas de direito ambiental estão aqui na competência concorrente. Vamos lá. Olha só o inciso 6. Legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Tudo isso é competência concorrente. Mais, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Também é meio ambiente, também é competência concorrente. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Todos esses temas, que são temas bem amplos, você vê que aqui nós temos quase a totalidade do direito ambiental. Todos esses temas são de competência concorrente. Quando é competência concorrente, quer dizer o quê? Os parágrafos desse artigo 24 explicam muito bem isso pra gente. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Ou seja, sobre todos esses assuntos aqui, a União faz normas gerais. Por isso que no direito ambiental nós temos esses grandes códigos federais, sabe? O Código Florestal, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Política Nacional de Meio Ambiente, porque é a União fazendo as normas gerais do direito ambiental. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Olha só, quando estamos falando de competência concorrente, a União faz as normas gerais e os Estados suplementam. Essa é a nossa regra. Os parágrafos 3º e 4º criam algumas exceções, que são mais interessantes para o direito constitucional que para o ambiental, mas como o nosso objetivo aqui é fazer você passar no concurso e se tornar advogado público, eu quero que você acerte questões em todas as disciplinas. Então vamos entrar um pouquinho nesse tema que é mais constitucional, mas que é bem importante. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, ou seja, se a União não faz a norma geral, o Estado legisla plenamente naquele assunto. Já já nós vamos ver um julgado interessante sobre isso daqui. Mas vamos lá. Então, a União não fez a norma, o Estado legisla plenamente. Imagine que o Estado legislou plenamente. Aí a União vai lá e faz a norma posterior. Essa norma posterior da União revoga a norma estadual? Jamais, tá? Um ente federativo nunca, esse não tem exceção no direito, coisa rara, sempre tem uma exceção, mas nesse caso não. Um ente federativo nunca vai revogar uma lei de outro ente federativo, tá? O que vai fazer é
suspender a eficácia da lei estadual que trata sobre normas gerais. Porque, como nós vimos, normas gerais são competência da União. Então, se o Estado fez a norma geral, essa norma geral terá sua eficácia suspensa, mas não será revogada pela lei federal. Jamais. Ok? Beleza. Isso vale para o direito constitucional e vale para todos esses nossos temas de direito ambiental que são competência legislativa concorrente. Agora, o julgado que eu falei há pouco, a ADI 4988, bem recente, inclusive, de setembro de 2018. Olha só, a competência legislativa concorrente cria o denominado condomínio legislativo, ótimo, entre a União e os Estados-membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no artigo 24 da Constituição Federal, e aos segundos o exercício da competência complementar, quando já existente norma geral a dispor, a disciplinar determinada matéria. Beleza, é tudo que a gente viu lá, parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 24. E da competência legislativa plena, agora aqui o parágrafo 3º. Quando inexiste norma federal a estabelecer normatização de caráter geral. Beleza, essa parte introdutória do julgado falou só o que a gente já viu no slide anterior, nada de novo aqui. Agora vem o interessante desse julgado. Inconstitucionalidade formal da norma estadual que, de caráter pleno e geral, permite a edificação particular com finalidade unicamente recreativa em áreas de preservação permanente, apesar da existência de legislação federal regente da matéria, que é o Código Florestal, em sentido contrário. Olha só, a primeira vez que eu vi esse julgado, eu selecionei e deixei ele na minha pasta de Código Florestal para falar para vocês quando fosse a aula de Código Florestal. Porém, eu já achei interessante trazer agora, porque ele também é uma questão de competência legislativa. Olha só, o Supremo é que tem a competência para estabelecer as normas gerais. Estabelecendo as normas gerais sobre proteção a florestas, o Supremo foi lá e criou as áreas de preservação permanente, que nós vamos estudar com bastante profundidade quando falarmos de Código Florestal. E essas áreas de preservação permanente são áreas de proteção especial que a vegetação não pode ser suprimida. Beleza? Essas áreas são determinadas no Código ou podem ser estabelecidas por decreto do chefe do Poder Executivo. Ok. O problema é o seguinte, a lei estadual não pode flexibilizar a utilização dessas áreas de preservação permanente que foram estabelecidas pelo Código Florestal. Por quê? Porque o Código Florestal criou as normas em caráter geral, são normas gerais para o direito ambiental. Todos os entes federativos têm que seguir aquelas áreas de preservação permanente que estão lá no Código Florestal. Então, quando um Estado-membro vai lá e fala, olha, nessa área de APP aqui, embora seja APP, pode construir sua casa sim, pode suprimir a vegetação para construir a casa. Nesse caso, essa lei estadual será inconstitucional. É isso que foi definido aqui na ADI 4988. Perfeito? Continuando nesse mesmo julgado, há ainda uma inconstitucionalidade material presente em face do excesso e abuso estabelecidos pela legislação estadual ao relativizar a proteção constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo titular é a coletividade, em face do direito de lazer individual, desproporcionalidade da legislação estadual impugnada. Nesse caso aqui, era a construção de casas de veraneio, de atividades de lazer mesmo, em áreas de preservação permanente, ok? Por este fundamento aqui da inconstitucionalidade material, ainda que esta fosse uma lei federal, ela também seria inconstitucional, mas aí ela não seria inconstitucional por um problema de competência legislativa, ela seria inconstitucional por um problema de não estar protegendo suficientemente, ou seja, insuficiência da proteção ao bem ambiental, perfeito? Mas para o que mais interessa para o objeto dessa aula é aqui, ó, essa lei sofre de inconstitucionalidade formal porque esse tema só a União poderia legislar normas gerais. Perfeito. E o município, que a gente não falou até agora, também legisla em matéria ambiental? É claro que sim, o fundamento está no artigo 30 da Constituição Federal. Eu nem trago o artigo 30, eu já trago direto um julgado do STF que utiliza esse artigo 30. Olha só.
O município é competente para legislar sobre meio ambiente, juntamente com a União e o DF. A União e o Estado-membro, inclusive DF, no limite do seu interesse local, e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federativos. Então, o município tem que legislar de forma harmônica, claro, mas pode sim legislar em direito ambiental. Não só pode, como deve, inclusive. Continuando. Por conta disso, é inconstitucional lei municipal que proíbe, sob qualquer forma, o emprego de fogo para fins de limpeza e preparo do solo no referido município, inclusive para o preparo de plantio e para a colheita de cana-de-açúcar e de outras culturas. Salvo engano, essa era uma lei, acho que do município de Paulínia, lá em São Paulo, que proibia a utilização do fogo na cultura de cana-de-açúcar. O que o Supremo entendeu aqui? O Supremo entendeu que, olha, se nós temos normas federais e estaduais que regulamentam a utilização do fogo na cultura de cana-de-açúcar, não pode o município proibir. Por quê? Porque a legislação municipal em meio ambiente, ela tem que ser harmônica com as legislações federais e estaduais. Perfeito? Mais um julgado, ainda tratando de competência legislativa envolvendo o município. É constitucional, lei municipal, regulamentada por decreto, que preveja a aplicação de multas para os proprietários de veículos automotores que emitem fumaça acima dos padrões considerados aceitáveis. O município tem competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando se trata de interesse local. Já nesse caso específico aqui, não estamos mais falando da queimada da cana-de-açúcar, estamos falando da poluição emitida pelos veículos automotores. Aqui, o Supremo entendeu que os municípios têm competência legislativa para tanto. Vamos lá. Vamos ver alguns detalhes quanto à competência estadual, principalmente alguns detalhes de jurisprudências que são relevantes. Olha só, aqui o STF em 2017. Em tese, o Estado-membro detém competência para legislar sobre controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. Isso porque o objeto dessa lei é a tutela do meio ambiente, sendo matéria de competência concorrente. Eu gosto de ensinar esse julgado porque ele é muito contraintuitivo, sabe? Se você for analisar a Constituição, tudo que envolve mar territorial, mar territorial, atividades marítimas, zona econômica exclusiva, plataforma continental, todos esses termos são sempre relacionados à União, são bens da União, é a União que tem competência para legislar sobre direito marítimo, por exemplo, sabe? É sempre a União. Agora, nesse julgado específico, o Supremo entendeu que, mesmo sendo casos que envolvem o mar, por quê? Porque nós estamos falando aqui de competência para legislar sobre resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras, costa marítima, obviamente. Mesmo sendo casos que envolvam o mar, nesse caso, por ser normas de proteção ambiental, o Estado tem competência legislativa, sim. Beleza? Mais um julgado. É inconstitucional, por violar o princípio da separação dos poderes, a submissão prévia ao poder legislativo estadual para a aprovação dos instrumentos de cooperação firmados pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, do SISNAMA. Esse julgado continua. A transferência de responsabilidade ou atribuições de órgãos componentes do SISNAMA é, igualmente, competência privativa do Poder Executivo e, dessa forma, não pode ficar condicionada à aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Julgamento muito recente agora, de outubro de 2018. Olha só, para o STF, e esse não é só esse julgamento isolado, nós temos vários julgamentos nesse sentido. Quando um assunto é de competência do Poder Executivo, ele não pode ficar submetido à aprovação do Legislativo, sob pena de interferência, de desarmonia entre os poderes. Então, esse é um desses casos. Quando estamos falando de instrumentos de cooperação firmados no âmbito do SISNAMA, se você ainda não sabe o que é o SISNAMA, fique tranquilo que nós teremos uma aula para explicar o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e lá você vai ver que esse Sistema Nacional é composto por órgãos federais, estaduais, municipais e até mesmo por alguns entes privados. E
esses órgãos estaduais do CISNAMA, eles podem firmar instrumentos de cooperação com os demais órgãos do sistema. Nesse caso, o Supremo entendeu, em 2018, que não se pode passar esses objetos de cooperação, esses instrumentos de cooperação, não podem passar pela aprovação da Assembleia Legislativa Estadual, sob pena de se estar imiscuindo no trabalho do Poder Executivo. E agora, muita atenção, e aí eu criei esse slide aqui para ressaltar para você a importância desse julgado, muita atenção com a questão do amianto, tá? Do qual tivemos duas ADIs julgadas pelo Supremo e que foram muito importantes. Tem um vídeo no canal no YouTube só para falar dessa questão do amianto, tá? Naquele vídeo eu me prolongo um pouco mais do que eu vou me prolongar agora, porque era um vídeo exclusivo para isso. E aqui está dentro de um assunto mais amplo, né? Mas vamos falar do amianto. Olha só, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é esse julgado aqui, que vai falar o seguinte: municípios e estados-membros não, e aí eu deixei em vermelhinho porque é importante, municípios e estados-membros não têm competência legislativa para proibir uma atividade que foi expressamente autorizada pela norma geral da União. Ou seja, se a União, por força da competência, lá, artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal, se a União cria uma norma geral autorizando determinada atividade, estados e municípios não podem proibi-la. Esse é o mesmo fundamento lá pelo qual o município não pode proibir a utilização do fogo na lavoura da cana-de-açúcar, que nós vimos o julgado agora há pouco. Perfeito? Perfeito, né? Contudo, no caso do amianto, nós tínhamos uma lei federal autorizando as empresas a usarem amianto e leis estaduais que proibiam. Então, em um primeiro momento, qual situação nós teríamos? Nós teríamos a aplicação deste entendimento e o amianto seria liberado. Contudo, o que o Supremo fez? O Supremo declarou inconstitucional a lei federal. Então, olha só, bastante atenção. Não é que no caso do amianto, o Supremo entendeu que a norma estadual pode contrariar a norma federal, não. É que no caso do amianto, o Supremo entendeu que a norma federal é inconstitucional. Se a norma federal é inconstitucional, ela é retirada do ordenamento jurídico, e quando você retira a norma federal do ordenamento jurídico, por força do parágrafo 3º do artigo 24, o Estado ele passa a legislar plenamente sobre aquele assunto. Uma vez que o Estado legisla plenamente sobre aquele assunto, ele pode proibir sim a utilização do amianto, e esse foi o caso. Por isso que nesse caso o Supremo entendeu, e aqui, a meu ver, numa construção jurídica bem interessante, o Supremo entendeu que pela norma federal ser inconstitucional, está fora do ordenamento, a norma estadual, que é proibitiva, é válida e, portanto, o amianto está proibido naqueles estados que têm essa norma estadual proibitiva. Beleza? Vamos falar um pouquinho da competência legislativa privativa da União. É o último assunto para a gente fechar essa parte da aula. No artigo 22 nós temos essa competência privativa. E olha só, a União vai legislar privativamente sobre, e aqui muita atenção, essa é a maior exceção do direito ambiental quanto à competência legislativa. Águas é competência privativa da União, tá? Segundo a Constituição de 88. Também jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. E, inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Essa é fácil. Sempre que você vê qualquer coisa relacionada à atividade nuclear, no Brasil é União e acabou, sabe? Sempre. Vamos lá? Agora, um julgado para fecharmos a aula. Ao estabelecer a prévia aprovação da Assembleia Legislativa Estadual, ratificada por plebiscito, como requisito para a implantação em instalações industriais para a produção de energia nuclear no Estado, invade a Constituição catarinense a competência legislativa privativa da União.
como falamos, sempre que falarmos de atividades nucleares é competência privativa da União. Nesse caso aqui, a Constituição do Estado de Santa Catarina queria submeter à aprovação da Assembleia e a plebiscito a instalação de unidades nucleares no Estado de Santa Catarina. O Supremo declarou inconstitucional esse dispositivo da Constituição Estadual de Santa Catarina. Beleza? A nossa primeira parte é isso. Fique para a segunda e vamos juntos.